Legal. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado pela presença. E meu nome é Edson Aragaki, eu sou membro da mantenedora Ânima, mantenedora da Escola Manacá. Sou pai de 2 ex-alunos da Manacá e hoje estou aqui representando a mantenedora para dar as boas-vindas ao Beto, que aceitou o convite de nos presentear com uma palestra falando da fraternidade. O Beto é o consultor de desenvolvimento humano organizacional há mais de 20 anos, formado em administração de empresas, pedagogia Waldorf, ecologia social, liderança horizontal e aconselhamento biográfico, tendo estudado também ação do organismo social no Emerson College e no Center for Social Development da Inglaterra. Atua apoiando uma transição consciente de indivíduos e organizações para um mundo mais colaborativo com indivíduos mais autônomos. Foi fundador da Colaborar, Autonomia e Colaboração, que oferece cursos e consultorias para as escolas, associações, OSCs e empresas. Beto, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e por nos presentear aí e compartilhar um pouquinho dessa sua longa jornada, né? Junto aí com as escolas Waldorf, com a antroposofia. Então, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, eu adoro conversar sobre esse assunto e também de encontrar com pessoas que trabalham em escolas Waldorf, né? É muito bom. Eu tenho uma ligação, você me apresentou, deixa eu falar uma coisa que me conecta com escolas Waldorf. Eu estou ligado com a escola Waldorf por todo quanto é lado, porque eu fiz seminário de pedagogia Waldorf 30 anos atrás, já trabalhei em escola Waldorf, já fui administrador de escola Waldorf, sou marido Waldorf, minha esposa é professora de maternal, no Jardim agora, né, aqui na Veredas, aqui em Campinas. Eu sou pai, já fui pai Waldorf, meu filho fez 12 anos de escola Waldorf, agora está na faculdade. Já fui presidente de associação de escola Waldorf, da Turmalina, lá de Curitiba. Por um tempo fui presidente da associação. E sou consultor de escola Waldorf há mais de 20 anos. Eu dei consultoria para a primeira escola que eu dei consultoria, antes de eu me tornar presidente da associação lá da Turmalina. Eu dei consultoria lá na escola em 1994, há 27 anos atrás. Foi o primeiro trabalho de consultoria que eu fiz com escola. Então, eu brinco assim que eu estou ligado na escola Waldorf, tudo quanto é lado, não tem como fugir, né? Já tem uma longa jornada. Eu moro do lado uma longa jornada. Eu moro do lado da Veredas, a escola Veredas, aqui de Campinas, é do lado aqui da minha casa. Bom, então, deixa eu só compartilhar a tela rapidinho. Também, na verdade, assim, a gente não vou fazer uma apresentação com slides, não. Vou falar mesmo, vai ser mais falado, mas só para a gente ter uma imagem, assim, do nosso tema, da fraternidade na prática das escolas, e porque eu também queria mostrar aqui o Colaborar, que é a empresa, né, que eu fundei a Colaborar, a gente trabalha junto com alguns outros consultores, dando cursos, treinamentos, né, e consultoria para escolas, né, com esse lema, que nosso lema é por um mundo mais colaborativo e indivíduos mais autônomos, né, autonomia e colaboração no lugar do comando e controle, é com que eu tenho atuado já nos últimos tempos aí, tá? E aí, Roberto, diga. eu esqueci de só falar, só um detalhe que eu esqueci no começo, de fazer o acordo. Tá bom. Tá? Só para que a gente faça todas as perguntas, no final, o Beto vai dar um tempo para as pessoas tirarem dúvidas, para que a gente possa fazer algumas colocações. Então, eu vou pedir só a todos que guardem isso tudo lá para o final, né, para evitar as perguntas no chat, e também para, quando forem fazer as perguntas, que possam fazer com a câmera aberta, e caso não tenha a possibilidade de abrir a câmera, aí sim faz pelo chat. Tá bom? Então, acho que fica um acordo aqui, acho que aí todos podem participar. Obrigado, Beto. Legal, obrigado, Edson, imagina. Então, e para falar desse assunto, então, fraternidade na prática das escolas, né? Bom, quem trabalha com escola Waldorf sabe que é bem desafiador fazer uma gestão, né, adequada, colaborativa, como é nas escolas. E, para qualquer um de nós, esse assunto da fraternidade econômica é super desafiador, né? Então, fraternidade econômica dentro da prática da escola é um grande desafio e eu acho que talvez, não sei se todos, mas acho que muitos daqui
provavelmente já se depararam com isso, né? Pararam para pensar, puxa, como é que a gente pode trazer a fraternidade para a prática da nossa escola, né? E como é difícil realmente concretizar, realizar e fazer isso, né? Então, vamos entrar nisso. Realmente é um super desafio, não tem uma receita pronta, não é que a gente vai sair daqui agora com tudo certinho que vai ser feito, que vai funcionar, mas, pelo menos a minha expectativa é que vocês saiam inspirados com novas reflexões e novas perguntas que ajudem vocês a darem passos nessa direção, né? Então, eu queria começar, eu vou colocar aqui no chat, ó, fraternidade para mim é... Eu vou pedir para vocês completarem com uma palavra. Cada um coloca uma palavra aí. O que é fraternidade para você? Coloca uma palavra aí no chat. Vão colocando aqui, eu vou lendo o que já chegou. Vou ler algumas aqui, tá? Empatia, partilha, inclusão, olhar, ver o outro, olhar e ouvir o outro, companheirismo, cuidar do outro, comunidade, altruísmo, compartilhar talentos, agir no mundo com foco no social, compartilhar, união, acolher, apoio, bom, olhar e ouvir o outro com a mente, olhar para o outro. Bom, acho que tá bom. Se alguém mais quiser colocar, depois a gente fica aí para todo mundo, né? Quem for só olhar no chat está lá, tá? Então, são, né, palavras muito bonitas quando a gente para, né, se perguntar isso. Poxa, o que é fraternidade para mim? A gente sempre associa a fraternidade com palavras muito bonitas, né? Tem um conceito bonito a fraternidade, né? Disso que vocês trouxeram, altruísmo, olhar para o outro, conexão, né? Apoio, ver o outro, né? Escutar o outro, tem essa relação com o outro, né? De apoio, de conexão, de doação, né? De união. Então, são coisas muito bonitas. Mas a gente para olhar para a nossa realidade econômica, a gente vê o quanto distante nós estamos ainda, né? Apesar de havermos práticas concretas nesse sentido no mundo, graças a Deus, né? Já tem práticas, coisas acontecendo, passos sendo dados nessa direção, mas ainda assim, né, é um desafio muito grande, é muito difícil, né? A vida econômica, nossas relações econômicas são pautadas, né, por outras questões que não a fraternidade, né? Muito pelo contrário, muito mais pelo egoísmo do que pela fraternidade, né? Então, é sobre esse grande desafio que a gente vai conversar aqui. E eu queria começar, o Edson perguntou se eu tinha um verso para trazer, e eu queria começar, em vez de falando verso, eu queria contar uma história. Talvez alguns já conheçam a história que eu vou contar aqui, que é a história do almoço, né? O cara morreu, é o almoço no inferno e no céu. Então, o cara, imagina assim, a pessoa morreu, e aí chegou lá do outro lado da vida, foi recebido por um anjo. E o anjo falou assim para ele, olha, eu vou te mostrar o inferno e o céu, para você ver como é que é, né, no inferno, como é que é no céu. E aí você, né, a situação que você está, a gente olhou, achou que é melhor você mesmo escolher, né, o que você sente que faz mais sentido para você, onde você vai ficar. Tá bom, então vamos lá. Aí o anjo conduziu essa pessoa, né? Aí abriu a porta do elevador, ele entrou no elevador, aí desceram lá para o -5, foram lá para o quinto dos infernos, né? Tá no -5. Aí chegaram, só que o elevador foi descendo, era hora do almoço, era tipo 12:30, assim, hora do almoço. E o cara estava morrendo de fome, né? Ele tinha morrido, não tinha comido ainda, estava morrendo de fome. E foi descendo, o elevador foi descendo assim para o -5, ele foi sentindo cheiro de comida, né? Então ele pensou, poxa, eles devem estar preparando o almoço lá no inferno, né? E era um cheiro muito gostoso. Ele, puxa, que delícia, né? Ele começou a salivar, ficou com mais fome ainda. Falou, nossa, estou chegando na hora certa, na hora de comer, né? Muito bom. E aí chegou lá no -5, abriu a porta do elevador, e aí ele entrou lá no salão, e a cena que ele viu é assim, um salão e com um grupo de pessoas sentadas em círculo, e no meio do círculo um caldeirão com a comida assim super cheirosa, né? Uma coisa, comida cozida assim com borbulhante, saindo aquela fumacinha com um cheiro super assim gostoso, né? E ele falou: "Puxa vida, que bom, vou me dar bem aqui, vou comer bem hoje". Só que aí ele se deu conta que, apesar daquela comida maravilhosa e tá todo mundo com fome, ninguém conseguia se alimentar, porque eles tinham, cada pessoa tinha assim amarrado no braço uma colher muito comprida. Era uma colher muito comprida, maior que o braço, que era amarrada aqui de maneira que o braço, ele não conseguia articular o braço, ninguém ia conseguir articular o braço. E a colher ia além da mão assim,
né? E aí as pessoas, então, morrendo de fome, pegavam a colher, botavam dentro do caldeirão para pegarem a comida, mas aí não conseguiam levar até a boca, né? Quando fazia assim, a comida caía no chão. Não chegava na boca, passava da boca, caía no chão. Então, todo mundo agonizando de fome, querendo comer, aquele cheiro gostoso, pegava a comida e caía no chão. Ninguém conseguia comer. Ele falou, nossa, que coisa horrível, não quero ficar aqui, não. Deixa eu ir conhecer como é que é lá no céu. Aí o anjo falou, tudo bem. Aí eles entraram no elevador de novo e foram subindo, e aí foram em direção à cobertura. E aí, no caminho, a mesma coisa. Ele começou a sentir um cheiro, né, quando foi se aproximando cada vez mais da cobertura, ele foi sentindo aquele cheiro maravilhoso de comida. E era o mesmo cheiro, né? Ele falou, nossa, a comida no céu deve ser igual do inferno. Mas lá não vai ter esse negócio de colher, né? Imagina, lá, né, não deve ter esse tipo de coisa. Ele foi sentindo aquele cheiro, já estava passado de fome, isso não é possível, tem que comer logo. Aí finalmente chegou lá na cobertura, o porta do elevador abriu, aí chegou no salão e viu aquele caldeirão de comida, né? E falou, poxa, que delícia. E as pessoas sentadas em volta, mas aí para o desespero dele, a mesma situação. As pessoas com aquela colher enorme amarrada no braço. Ele falou, puxa vida, então o que tem de... Que coisa, igual no inferno, né? Como é que pode isso? No céu é igual ao inferno? E agora? Como é que ninguém vai comer, né? Mas, para a surpresa dele, apesar de ser como no inferno, com aquela colher enorme amarrada no braço, todo mundo conseguia se alimentar e ficar saciado. Por quê? Porque cada um pegava, né, a comida com a colher e levava a comida na boca do outro. Então, cada um alimentava o outro e recebia. Então, eu, por exemplo, pegava, dava na boca de outra pessoa dava na minha boca, né? Então, todo mundo se alimentava. Então, essa é uma imagem, essa história traz uma imagem do que é fraternidade, né? Que tem a ver com tudo que vocês trouxeram, né? Então, fraternidade tem muito a ver com isso, com essa coisa da ajuda mútua, de nós nos ajudarmos mutuamente para atendimento da necessidade de todos, né? Então, já tem aqui algumas chaves, né, sobre o que é fraternidade. Tem a ver com ajuda mútua e tem a ver com atendimento da necessidade de todos, né? E essa cena que ele encontrou no céu, então, apesar de uma situação similar, no céu havia um espírito de fraternidade entre as pessoas, né? Bom, então, estamos falando disso nesse momento, né, de pandemia, não é só de pandemia, nós estamos vivendo múltiplas crises, né? Crise ambiental, crise social, crise econômica, crise da saúde, né, crise política. Nós estamos numa situação mundial muito complexa, né, de múltiplas crises mesmo, que exigem respostas, né? A gente precisa urgentemente, claro que a gente não vai resolver os problemas das crises de maneira urgente, mas nós precisamos urgentemente começar a nos direcionarmos, a darmos passos na direção de, aos poucos, irmos dando conta dessas crises, né? Mudando a nossa forma de atuar no mundo. E, nesse aspecto da economia, eu acho que é uma grande oportunidade, apesar de toda a dificuldade que a gente está vivendo, é uma grande oportunidade de inovarmos, de trazermos coisas novas, de mudarmos o paradigma, mudarmos a forma de olharmos e pensarmos a economia, de nos relacionarmos economicamente uns com os outros. É uma grande oportunidade de uma mudança. Se a gente não faz isso agora, eu não sei quando é que vai ser, né? Então, acho que a hora é agora. E aí surge essa questão. Então, como levar isso para a prática, né? E como eu falei antes, assim, já existem coisas acontecendo na prática, né, de fraternidade. Apesar de, né, de maneira geral, as relações econômicas são muito baseadas no proveito próprio, no egoísmo, mas existem algumas práticas aqui e ali fraternas já como algo que dão sinais, assim, né, indicações de que é possível realmente levar isso para a prática. Eu queria trazer assim 3 situações que têm a ver com a minha própria biografia, né, que eu vivi, que tem a ver com fraternidade. Eu contei para vocês que eu fiz seminário de pedagogia Waldorf, né? Começou em 1900, eu entrei no seminário em 1990, no seminário foram 3 anos, né? E naquela época eu fui morar no sul de Minas Gerais, no município, no distrito de Mirantão, no município de Bocaina de Minas. É um município muito pobre, um vilarejo rural, no meio da Serra da Mantiqueira, no meio das montanhas, e lá tinha um jardim de infância Waldorf. Então, eu atuei lá fiz estágio no Jardim de Infância, enquanto eu fazia seminário, e eu também ajudava na administração. Além do Jardim de Infância, tinha também trabalho com adolescentes, com jovens, né, de teatro e oficinas, práticas e tal. Então, eu ajudava nisso. E lá era uma população rural muito pobre, tinha um vilarejo muito pequeno, com, sei lá, umas 200, nem 200, mas 100 casas, muito pequeno, sei lá, 3 ruas.
É assim até hoje ainda, né? Já aumentou, cresceu um pouquinho, mas ainda é muito pobre e pequeno. E lá tinha um jardim de infância Waldorf, então eu morei lá, trabalhei como voluntário lá quase 2 anos, naquela época, 1990 e 91. E o que eu achei muito interessante é que a população, apesar de que também, como nós, né, não é que lá eles são pessoas fraternas, né? Eles também muito, cada um voltado para si, para suas próprias preocupações, né, no dia a dia. Mas eles tinham uma prática comunitária de mutirão. Eles faziam mutirões para construir. Tinha casas que não tinham banheiro. Às vezes pegavam no fim de semana, sábado, domingo, ia um monte de gente, um monte de família lá ajudar a fazer um banheiro para uma família. Ou às vezes uma casa que teve um problema, que quebrou o telhado, sei lá o que aconteceu, um problema sério, uma enchente que derrubou as pessoas iam lá e consertavam a casa, né? E mutirão, ninguém ganhava nada, ninguém cobrava nada, eles se ajudavam mutuamente nessas questões das habitações, das construções, né, para as famílias de lá. Então eu achava aquilo muito interessante, né? Eu morava no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu morava no Rio de Janeiro, né, quando eu fui para lá. É uma outra realidade, né? Muito interessante. Um exemplo muito bonito de fraternidade que vivia naquele povoado, né? E depois disso eu fui morar em Ribeirão Preto. Em 92 e 93 eu trabalhei como administrador financeiro da Escola Waldorf de Ribeirão Preto. Na época era Convívio, a gente fundou, eu sou um dos fundadores da associação lá, né? A escola se tornou associativa. E aí nós fizemos um sistema de remuneração baseado em necessidades para os professores da escola, né? E eu que conduzi o processo lá com alguns professores. Então nós fizemos um esquema de, em vez de ser um salário por hora ou salário por número de aulas que a pessoa dá ou um salário pelo nível, né, de formação ou pela responsabilidade de cada um. Não, era por necessidades. Nós como processo de quase um ano, nós fizemos, entrevistando vários professores, fizemos dinâmicas e tal, para chegar a alguns critérios que nós julgamos adequados, que refletissem as maiores necessidades do grupo de professores. Então, quem tinha mais necessidade, não importa que papel tinha na escola, recebia, a remuneração era maior, né? Então, também foi um exemplo muito bonito de fraternidade que funcionou por alguns anos. Eu fiquei 2 anos na escola, 92 e 93, depois eu saí de lá, e aos poucos, depois acabou voltando para o que era antes, né? E para mim foi um grande aprendizado de ver isso, no sentido de que fazer algo, né, uma prática fraterna, em qualquer lugar, né, numa escola, por exemplo, é um grande desafio, né? A gente conseguir implantar, vai ter muita resistência, muita dificuldade, precisa de muita força de vontade, muito esforço, tem que aprofundar como é que a gente pode fazer, tem que, né, buscar realmente entender como é que isso pode funcionar, estudar e ter boa vontade, muito esforço, muita dedicação para implantar. Mas, uma vez implantado, o esforço para manter é o mesmo, né? Então, é um esforço grande, uma dificuldade, muito desafio para implantar um sistema novo, fraterno, numa escola, em qualquer lugar, e sustentar isso ao longo do tempo é tão desafiador quanto. Porque numa escola, vocês sabem, né? Entra família, sai família, entra professor, tem muita rotatividade, né? Então, entra pessoa nova, professor novo, mas por que é assim, né? Não acho justo, aí começa a questionar. Então, se não tem um grupo coeso, que está sempre de novo relembrando, trazendo a consciência, né? Trabalhando esse assunto, isso tende a voltar para o padrão anterior, né? Que é o nosso modelo mental é voltado para maximizar o proveito próprio, e não tanto para o proveito coletivo, né? Então, se a gente não busca sempre de novo trazer a consciência isso, a gente volta para o padrão anterior e isso se perde, né? Então, também é um esforço de sustentar. Mas vale a pena. Na minha experiência, vale a pena porque o benefício é muito grande, as pessoas ficam mais... Depois de um tempo que se você consegue sustentar, isso pega, mas precisa de um bom tempo para isso pegar de verdade no grupo, né? E outro exemplo que eu tenho é que então, isso foi em 92, 93, em 95 eu fui morar na Inglaterra, fiquei um ano na Inglaterra, fiz um curso de intermediação do organismo social lá, e aí eu estudei bastante esse tema da fraternidade, né? Imagina, foram 3 meses tendo aula de segunda a sexta o dia inteiro, às vezes tinha sábado, só estudando intermediação social, e um dos aspectos, né, da intermediação é essa questão da fraternidade na economia. Então, a gente estudou isso bastante. E quando eu voltei para o Brasil, em 96, muita gente falava assim, nossa, Beto, agora vamos lá, né? Como é que é isso aí? Vamos implantar. Só que, gente, não tem uma receita pronta. Não adianta falar assim, o Beto falou que faz assim, assim, vira ali.
põe uma vírgula aqui que vai dar certo. Não é assim que funciona, né? Isso exige uma mudança de paradigma, isso exige uma mudança na forma de nós nos relacionarmos economicamente. E isso exige uma mudança dentro de cada um, né? Então, é um passo de cada vez, e dependendo do grupo, da situação do grupo, a gente tem que encontrar pessoas que queiram dar esse passo, e aí, como grupo, encontrar soluções coletivas que vai mexer no grupo e em cada um. Então, são passos que têm que ser dados a partir da realidade de cada grupo, né? E hoje em dia, tem, nessa questão aí da pandemia, algumas escolas começaram a encontrar soluções de coisas práticas fraternas, né? Eu tenho acompanhado, ajudado algumas escolas, rodas fraternas, contribuição fraterna. Então, tem surgido ideias muito interessantes que estão funcionando muito bem em algumas escolas, tá? No final, eu vou falar um pouco mais disso. Bom, então, quis trazer alguns exemplos para mostrar que realmente tem coisas na prática que acontecem, que funcionam. E para localizar essa questão da fraternidade na economia, eu queria trazer um olhar um pouco mais amplo no começo agora, para a trimembração do organismo social, para a gente poder localizar a questão da fraternidade econômica dentro disso, tá? Então, a trimembração social, a gente chama de trimembração social, né? Eu gosto mais assim gosto mais de chamar de natureza trimembrada do organismo social. Mas, para simplificar, a gente fala de trimembração social. A trimembração social não é um modelo que o Steiner inventou. Não é que o Steiner falou assim, vamos fazer assim que o mundo vai ser melhor. Não é que ele inventou um modelo que resolve os problemas sociais. O Steiner, ele, observando a realidade social, ele percebeu alguns princípios, né? Alguns arquétipos, algumas leis que existem nas relações sociais, na vida social. Não é o que ele inventou, é o que ele percebeu, leis, princípios que, se são observados, levam à saúde da vida social, né? Nossa vida social hoje é muito doente, né? Nós temos muitas patologias sociais, fome, miséria, exploração, um monte de coisa, né? Então, como é que a gente pode trazer saúde para a vida social, para as relações sociais, né? Então, ele percebeu que tem algumas leis e princípios que podem nos ajudar a trazer saúde para a vida social e para as relações sociais. E disso que se trata a trimembração social. Então, ele trouxe essas leis, esses princípios que ele identificou como arquétipos nas relações sociais, né? E aí, dentro disso, ele percebeu que a vida social acontece em 3 âmbitos ao mesmo tempo. Por isso que chama de trimembração, né? A vida social acontece em 3 âmbitos ao mesmo tempo, simultâneos, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. É um organismo social, a sociedade é um organismo social único. Não são 3 partes. É um organismo único, mas que tem 3 âmbitos que coexistem, né? Assim como nós somos um organismo único, né? Um indivíduo humano é um organismo único, mas nós temos 3 sistemas: o sistema sensorial, neurosensorial, sistema ritmo, sistema metabólico motor, né? Mas não são 3 coisas, fazem parte do mesmo organismo, coexistem, né? Nós temos cabeça, tronco e membros, né? E por aí vai. Então, a vida social também se dá de forma trimembrada, também tem 3 âmbitos que coexistem, né? Que estão juntas o tempo inteiro. E esses 3 âmbitos são o âmbito cultural, porque nós somos seres espirituais que nós ansiamos por desenvolver nossos dons, nossas habilidades, nossas capacidades, né? Nós ansiamos por desenvolvimento, por nos desenvolvermos como seres humanos. E por conta desse nos ansiarmos por isso, nós estruturamos um âmbito cultural. Nós criamos instituições culturais, escolas, né, teatros, instituições culturais que promovem o desenvolvimento humano, desenvolvimento de dons e capacidades. Então, esse âmbito cultural é uma exigência, pelo fato de nós ansiarmos pelo nosso desenvolvimento, nós acabamos, nas nossas relações, criando instituições que cuidam disso. Isso é a esfera cultural, né? Na vida, além disso, né, isso é a esfera cultural. Mas também nós somos seres, né, que vivemos no mundo natural. Nós nascemos num mundo, habitamos um mundo em que é necessário nós consumirmos bens materiais para a gente sobreviver. A gente precisa comer alimentos, a gente precisa, né, se abrigar do frio, né, se cuidar, né, de se abrigar também do calor. Então, a gente precisa consumir bens materiais para a gente sobreviver, é uma questão de sobrevivência no planeta, né? E, por conta disso, nós estruturamos uma esfera econômica na vida social, né? Que cuida de produzir bens, distribuir, comercializar esses bens, para que eles possam chegar
nas pessoas e serem consumidos para promover a sobrevivência, né? De sobreviver no planeta Terra, né? Então, a gente estrutura uma esfera, um âmbito econômico na vida social. E, além disso, ao nos encontrarmos uns com os outros, nós precisamos regular nossa convivência, né? Porque a gente, por exemplo, para acontecer esse encontro, essa conversa que a gente está tendo aqui agora, precisou ser combinado. Olha, vai ser às 20 horas, nesse tal link do Zoom, né? Com tal tema, com tal pessoa. Isso é uma forma de nós nos organizarmos para que as coisas possam funcionar e fluir nas nossas relações sociais, né? Por exemplo, o trânsito. Se eu estou no carro dirigindo numa rua e tem um cruzamento, aí o semáforo fica vermelho, eu paro o meu carro. Os carros estão na rua perpendicular, o semáforo fica verde, eles avançam. Depois inverte e eu vou, o outro carro para, né? Isso são acordos que nós fazemos entre nós, as leis, as regras, acordos, normas, que nós criamos entre nós para que a vida social possa acontecer em harmonia. Senão, eu viro um caos. Senão, a gente não consegue fazer uma reunião, não consegue andar no trânsito, né? A vida vira um caos. Então, para que haja harmonia nas relações sociais, nós estruturamos uma vida política-jurídica, uma esfera, um âmbito político-jurídico na vida social, né? Então, o âmbito político-jurídico é uma outra esfera, outro âmbito na vida política, na vida social, que tem a ver com como que a gente regula a nossa convivência, tem a ver com regular a convivência. Então, isso tem a ver, isso é a trimembração que o Steiner percebeu como trimembração do organismo social, esses três âmbitos que coexistem, né, na vida social. O âmbito cultural, que tem a ver com o desenvolvimento, a promoção, desenvolvimento das habilidades, dons e capacidades. Uma vida econômica, que cuida da produção, distribuição de bens econômicos para que possam ser consumidos para a nossa sobrevivência. E uma vida político-jurídica, que cuida da criação, da formulação de acordos, regras, leis, para promover para regular a nossa convivência, né, como seres humanos adultos entre nós. Então, isso tem a ver com a trimembração social. E uma grande sacada do Steiner foi perceber que, para cada âmbito desse, tem um princípio norteador, que leva a saúde para esse âmbito, né? E ele trouxe, então, ele percebeu que são aqueles três princípios famosos da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Cada um deles se aplica a uma desses âmbitos, né? Então, a liberdade tem a ver com o âmbito cultural. Então, para a promoção do desenvolvimento de dons e capacidades é tão mais frutífera, tão melhor, tão mais potencializada quando há liberdade, quando o desenvolvimento humano é feito em liberdade, quando não há determinação externa para a gente criar coisas novas, né, para a gente desenvolver, para a gente na educação, no desenvolvimento cultural, né, na criação de novas ideias. E quanto mais liberdade há nesse âmbito, mais rica se torna a vida social, porque, né, se a gente cria um espaço de liberdade para o indivíduo, cada um de nós traz um impulso para trazer para o mundo, né? Cada um de nós, a gente nasce com um impulso a ser realizado no mundo. Cada um de nós tem uma contribuição a dar no mundo, né? Cada um de nós tem o seu colorido próprio para compor esse mosaico do mundo, né? Então, quanto mais liberdade nós criamos, quanto mais espaço de liberdade a gente cria para o indivíduo poder trazer seu próprio impulso, para realizar seu próprio impulso na vida, isso tende a trazer mais riqueza para a vida cultural, mais diversidade. A vida cultural fica mais rica e mais diversa, né? O contrário disso, que a gente vê muito no mundo da vida social hoje, na vida cultural, é uma massificação cultural, uma homogeneização, né? Uma dominação cultural. Algumas culturas predominando, algumas culturas vão perecendo, vai ficando uma coisa mais homogênea, que tem menos riqueza, vai ficando mais pobre, menos diverso, né? Então, quanto mais liberdade a gente promove nesse âmbito, a gente incentiva a riqueza e a diversidade cultural, né? Na vida político-jurídica, o princípio norteador aqui é o da igualdade, né? Para a gente regular a nossa convivência, para a gente criar acordos de convivência entre nós, quanto mais igualdade cada pessoa que participa do acordo, cada pessoa que é afetada com o acordo, se cada um que é afetado com o acordo participar em pé de igualdade na confecção do acordo, esse acordo tende a ser mais duradouro, mais pertinente, mais adequado à realidade do grupo, né? Então, acordos num grupo onde todas as vozes são consideradas. A gente vai fazer um acordo em um determinado grupo, para algo que aquele grupo precisa fazer. Quanto mais as vozes forem consideradas em igualdade,
o acordo tende a ser mais duradouro, né? A gente tende a ter mais harmonia na convivência, porque todo mundo tem um sentimento de que isso é justo, né? Então, os acordos têm que ser criados a partir de um sentimento de justiça das pessoas envolvidas no acordo, né? Então, a igualdade aqui promove saúde no âmbito político-jurídico da vida social, né? E, no âmbito econômico, é a fraternidade, né? Isso tem a ver com nós nos tornarmos corresponsáveis pela sobrevivência de todos e do planeta. Então, lembra daquele exemplo, lá daquela história do almoço no inferno e no céu, né? Então, se nós nos sentimos corresponsáveis pela sobrevivência de todos nós, de cada um, de todos, e não só dos seres humanos, mas de todos os seres do planeta, né? Então, a fraternidade tem a ver com isso, tem a ver com esse olhar para o todo. Então, lá na esfera cultural, a liberdade para o indivíduo brilhar, se manifestar. Na esfera político-jurídico, a igualdade no grupo. Não é o indivíduo, é o grupo. Na vida econômica, a fraternidade no todo. Não é no indivíduo, não é no grupo, é no todo. Então, nós nos sentimos corresponsáveis pela sobrevivência do todo e do planeta, né? Isso, se a gente faz isso, isso nos leva à sustentabilidade da vida, né? Então, a liberdade na esfera cultural, espaço de liberdade para o indivíduo, diversidade e riqueza da vida cultural. A igualdade em grupos, né, a confecção de acordos na vida política e jurídica leva à harmonia de convivência. E a fraternidade na economia, nesse sentimento de corresponsabilidade pela sobrevivência de todos e do planeta, leva à tão falada sustentabilidade da vida, né, na Terra. Então, isso tem a ver com a trimembração do organismo social. Então, eu trouxe isso para poder conectar. Então, o tema da fraternidade está dentro dessa visão mais ampla, né? E aí, para entrar mais na fraternidade na economia, agora a gente vai aprofundar mais na fraternidade na economia. Então, gente, a economia é uma coisa muito complexa, né? A vida econômica. Por que, olha só, se a gente fala assim, igualdade na vida político-jurídica, a gente consegue reconhecer que é meio óbvio que é importante que haja igualdade, né? Apesar de a gente perceber que em muitas situações as decisões não são tomadas em igualdade, tem muitas decisões autoritárias sendo tomadas por aí, né? Muito poder sendo exercido, né, contra outras pessoas, que leva a disfunções, a patologias sociais, né? Mas é fácil a gente... Há um reconhecimento público, né, notório, de que a igualdade é importante ali. A mesma coisa a liberdade, né, na esfera cultural. Mesmo que a gente perceba muita dominação cultural, como a gente falou, né, já falei antes e tudo mais, massificação cultural, também é mais evidente a importância da liberdade, né, para isso, para trazer melhor a liberdade, na liberdade no âmbito cultural. É positivo, é importante. Agora, quando a gente fala fraternidade na vida econômica, muita gente vai falar assim, nossa, que maluquice, cara, que viagem, Beto, que é isso, fraternidade? Agora você vai ficar abraçando árvore, que esse negócio de fraternidade na vida econômica, né? Cara, isso é coisa de bicho grilo que vai morar em ecovila, sei lá, né? E as ecovilas têm praticado, as ecovilas são um grande exemplo de várias coisas que a gente busca fazer nas escolas Waldorf, né? Tem ecovilas já desenvolvendo coisas muito interessantes, né? Mas, assim, se tem muito preconceito de que essa coisa de para um nicho pequeno de pessoas loucas fora da realidade, né? Em geral, socialmente, é a imagem que se tem quando a gente fala de fraternidade na economia. A gente fala assim, mas na escola Waldorf as pessoas têm um ideal diferente, parará, legal. Mas vamos implantar, então, né? Não é simples, né? Porque nós ainda temos uma visão muito arraigada, diferente disso, né? Da fraternidade na economia, né? Dentro de cada um de nós. Então, é por isso que a questão da fraternidade é mais difícil a gente ver acontecendo, tem menos coisas concretas acontecendo, apesar de ter muita coisa, mas é menos, é pouco ainda para o que deveria ter. Mas por que isso? Porque a economia, gente, se tornou uma coisa muito complexa. Então, nós, de maneira geral, temos dificuldade a apreender o processo econômico, a vida econômica. É muito complexo, né? Se a gente for ver as relações, as transações econômicas e financeiras que acontecem no mundo, tem coisa muito complexa que a gente não consegue abarcar com a nossa consciência mais. Fugiu do nossa capacidade de compreensão, muitas coisas, né? E a economia acabou se tornando um ser próprio, que tem vida própria, né? O Steiner, ele fala do dinheiro assim, o Steiner fala que o dinheiro se tornou um ser selvagem, que fugiu do controle humano.
mas a gente pode trazer isso para a economia como um todo, né? A gente pode dizer que a economia é um ser selvagem que tem uma vida própria, que o Steiner fala que o dinheiro precisa ser domesticado pelos seres humanos. A economia também precisa ser domesticada pelos seres humanos. Nós precisamos entender a economia e atuar nela de maneira a trazer ela para algo que seja positivo para a humanidade. Isso que ele quis dizer com domesticar, né? Não é uma coisa selvagem que faz algo contrário daquilo que seria bom para a gente, né? Selvagem nesse sentido, né? Não no sentido de que então a vida selvagem não é boa, não é isso. Mas nesse sentido de que vai para a direção diferente daquilo que seria adequado para a gente mesmo. É a gente que criou a economia, então tem que ser algo que faça sentido para a gente. Então, dentro disso, né, que a gente está falando, como trazer a fraternidade para a economia, para essa economia super competitiva que a gente tem hoje, super selvagem, né? E aí eu quero trazer aqui uma frase do Steiner. Tem um livrinho do Steiner muito bom, muito interessante, que chama Economia e Sociedade. Um livro bem pequenininho, são 3 ensaios curtos, que vale a pena de ler, que chama Economia e Sociedade. Nesse livro tem várias coisas muito legais. A lei social principal que o Steiner, né, trouxe, assim, que ele percebeu na realidade social, ele está nesse livro, escreveu ali. E tem uma frase dele que eu gosto, que está ali também, que é assim: quem quer atuar na vida deve primeiro compreendê-la. Então, por isso que é importante a gente conhecer um pouco, entender um pouquinho mais da economia, para a gente poder conseguir trazer a fraternidade para a vida econômica. Senão fica uma coisa que a gente não alcança, né? Então, por conta disso, eu quero trazer para vocês, falar um pouco do dinheiro, que o dinheiro tem um papel central na nossa economia, né? Eu quero falar um pouco do dinheiro para a gente poder fechar essa imagem da fraternidade. Então, o dinheiro, a gente pode se perguntar assim, porque muita gente fala, né? O dinheiro é importante para a nossa subsistência, né? Para a gente subsistir, sobreviver, a gente precisa de dinheiro, né? Então, o dinheiro é um valor econômico por si, que é importante para a nossa sobrevivência. Mas, gente, se a gente tiver muito dinheiro, bilhões de dólares, mas se não há alimento para a gente comer, a gente não vai sobreviver. Então, a gente não sobrevive com o dinheiro, a gente sobrevive com os produtos para o que a gente precisa consumir, né? O que nos faz sobreviver no planeta é que haja produção de bens adequados ao nosso consumo, que garantam a nossa sobrevivência, né? Então, não é o dinheiro em si. Então, o dinheiro não é um valor econômico em si. O dinheiro representa um valor econômico, mas ele não é um valor econômico. Então, isso é muito importante. Às vezes, a gente mistura essas coisas. E muitas distorções nas nossas relações econômicas acontecem por conta dessa confusão, né? De não ter essa clareza que o dinheiro não é um valor econômico. Ele representa um valor econômico, né? O dinheiro é um direito econômico. Se eu tenho uma nota de R$100, eu tenho o direito de trocar essa nota por algo que a gente atribui esse valor, né? Mas isso exige confiança, porque se eu jogo uma nota de R$100 para alguém trocar por uma cadeira, a pessoa fala: por que eu vou te dar uma cadeira que eu levei dias para criar, para produzir, que eu tive que pegar madeira, fazendo a marcenaria para dar um outro trabalho? Você vai dar um pedaço de papel, cara? O que é isso, né? Mas por que ele aceita? Porque a pessoa que me dá a cadeira, ela confia que com esse papel na mão, ela também consegue trocar por outra coisa com valor equivalente, né? Então, ele dá direito a trocar por algo com esse valor equivalente. Então, direito econômico é um meio de troca, né? O dinheiro é um meio de troca, um direito econômico, representa um valor econômico, mas não é um valor econômico por si, né? Então, e o que é um valor econômico? Então, Steiner diz o seguinte, tem um livro do Steiner que chama Economia Viva, que são 14 conferências que ele deu para economistas, né? Em 1922. E lá ele fala o seguinte, que o dinheiro, o valor é criado na economia de 2 maneiras. Como é que o valor surge na economia? 2 maneiras diferentes. Uma é com trabalho aplicado à natureza. Quando a gente aplica o trabalho à natureza, a gente gera valor. E outra é quando nós aplicamos nosso espírito, nossa inteligência ao trabalho. Então, por exemplo, eu moro aqui num sítio aqui em Campinas, na minha casa tem 4 mangueiras aqui no quintal. E aí, daqui a pouco vai começar a dar manga, né? Já está cheio de florzinha ali. Quando, lá para outubro, novembro, principalmente, vai estar cheio de manga. Se a manga vai ficar cheia de manga, vamos pensar assim, a mangueira que tem bem aqui em frente, vai ficar cheia de manga ali. Se eu não colher as mangas vão apodrecer no pé, vão cair e vai virar adubo, né? Não vai servir para o consumo humano, não vai entrar no processo econômico. Então, um produto da natureza, em si, por si mesmo, não tem valor econômico em si. Porque ele vai apodrecer, não vai abastecer a economia, né? Não vai servir para atender a necessidade
do consumo de alguém, né? Nesse sentido, a economia falando nesse sentido. Então, mas se eu vou lá, colho aquela manga, colho lá, sei lá, 20 mangas, põe numa sacola, levo até a casa do Edson e vendo para ele, eu troco por alguma outra coisa, né? Então, aquilo passa a ter valor, porque ele vai usar para consumo, para atender uma necessidade de sobrevivência dele, né? Para ele se alimentar. Então, quando eu aplico o meu trabalho à natureza, eu vou lá, colho a manga e transporto, eu estou colocando um trabalho humano num produto da natureza. Aí eu estou criando valor, né? Então, eu agrego valor ao produto da natureza, eu estou criando valor na economia. É uma forma de criar valor. Outra forma de criar valor na economia é quando eu aplico o espírito ao trabalho, ou a nossa inteligência ao trabalho. Então, por exemplo, se eu organizo o trabalho de uma maneira a aumentar a produtividade, se eu crio uma forma de colher manga mais rápido, por exemplo, veja eu colher 20 mangas num dia, eu consegui fazer uma colheitadeira de manga, que agora eu vou colher 200 mangas por dia, né? Então, eu vou gerar muito mais valor no mesmo tempo. Então, eu estou criando valor. Não é só meu trabalho aplicado à natureza. Agora eu estou aplicando a minha inteligência, meu espírito, para aumentar a produtividade do meu trabalho. Isso dá um salto muito grande na criação de valor, né, na economia. Então, são as duas formas de criar valor na economia. E aí, para isso, usando o exemplo da manga, eu gosto de usar esse exemplo porque sempre quando eu estou falando desse assunto de economia, atividade da economia, eu estou aqui do lado de um monte de mangueira, eu adoro manga, para mim, manga é a coisa mais gostosa que existe. Então, eu gosto de trazer exemplo com a manga mesmo. Então, vamos dizer que eu levei lá, botei numa sacola 20 mangas e levei vamos dizer que o Edson mora, sei lá, meia hora daqui. Eu fui andando até a casa do Edson e vamos dizer que é uma época que não tinha transporte de roda motorizado, não tinha dinheiro. E aí vamos dizer que o Edson ele produz cadeira. Ele tem lá uma marcenaria, ele faz cadeira. E aí eu botei 20 mangas numa sacola, falei, poxa, eu vou trocar com o Edson por uma cadeira. Aí eu ando meia hora até a casa dele, eu vou lá, dou as mangas para ele, ele queria manga, eu queria cadeira, troquei com ele. Legal. Então, eu peguei, agreguei valor ao produto da natureza, ele também, ele pegou a madeira, transformou numa cadeira, e aí nós trocamos, né? Agora, imagina assim, eu tenho que carregar 20 mangas numa sacola, levo meia hora até a casa de uma pessoa para trocar por alguma coisa, um produto que me interessa. Aí vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a Cristina, ela produz sapato, tá? Ela faz sapatos. E aí, ela está lá fazendo sapato, só que ela teve uma ideia genial. Ela falou assim, gente, eu estou vendo o Beto trazer aqui manga para trocar com a gente. O Beto mora num sítio, ele vem aqui para o nosso vilarejo, andando meia hora para trocar, ele só consegue trazer 20 mangas de cada vez, porque é pesado. Aqui em casa é manga tome, aquela manga grande. É pesado, né? Então, puxa vida. Aí ela teve a ideia de criar uma carroça. Vou inventar uma carroça, né? Os cavalos vão puxando, tem roda, aí põe uma roda, né? Rodas e tal. Ele vai conseguir transportar mais manga em menos tempo. Aí ela teve a ideia de fazer uma carroça, inventar uma carroça. Mas como é que ela vai fazer a carroça? Ela tá produzindo sapato. Ela precisa produzir sapato para trocar para outras coisas para ela sobreviver. Para ela parar de fazer sapato, para criar uma carroça, ela vai levar vamos dizer que ela leve 2 meses para fazer uma primeira carroça. Como é que ela vai sobreviver nesses 2 meses se ela vai ter que parar de fazer sapato? Então, ela não vai ter nem sapato, nem carroça pronta ainda ao longo desses 2 meses para poder trocar por alguma coisa. Como é que ela vai viver? Então, o que acontece? Ela vai precisar de bens, outras pessoas vão ter que dar, né, emprestar para ela. Então, eu vou falar, tudo bem, Cristina, nesses 2 meses eu te levo 20 mangas por semana aí, e depois que a carroça estiver pronta, mais para frente, você me devolve em sapatos, né? Mais para frente, vai fazendo uma contabilidade aí, quanto que vai dar isso no total, e depois a gente troca, quando você puder produzir sapato de novo. Então, eu vou emprestar manga para ela. O Edson vai emprestar cadeira para ela. O que ela precisa de arroz, alguém. Então, ela recebe os alimentos, os bens que ela precisa para sobreviver, como empréstimo, né? Quando a carroça estiver pronta, aí vamos dizer que 2 meses depois a carroça ficou pronta. Aí eu vou levar as mangas, agora, em vez de levar 20 mangas, eu consigo levar 200 mangas. Em vez de levar em meia hora, eu levo em 15 minutos. Então, em meia hora, eu levo 400 mangas. Eu aumentei em 20 vezes a minha capacidade de comercialização, né? Então, aumentou muito a minha produtividade. Aí eu pago uma taxa pelo uso da carroça para a Cristina. Então, uma parte das minhas mangas eu dou para ela pelo uso da carroça. E ela também presta a carroça para o Edson levar a cadeira. Aí ela falou, nem vai precisar mais produzir sapato, agora ela está cuidando da carroça, né? E aí ela começa a receber, então,
bens em troca do uso da carroça, do serviço do transporte. Só que ela consegue receber muito mais do que ela recebia pelo sapato. E aí ela consegue, então, devolver o que ela pegou emprestado naqueles 2 meses. Então, ela devolve os produtos que ela pegou emprestado e aí ela vai devolvendo aos poucos e ela ainda fica, e depois continua acumulando capital, porque ela vai continuar recebendo mais produto do que ela precisava antes, né? Então, ela começa a acumular capital. Então, o acúmulo de capital surge daí. Quando a gente tem uma invenção, aplica a natureza ao trabalho, a gente cria uma tecnologia nova, aumenta a produtividade do trabalho, isso faz que a gente consiga produzir mais em menos tempo. E aí, uma vez, né, atendidas as necessidades básicas, começa a melhorar o nível de vida das pessoas e isso começa a gerar acúmulo de capital, né? E aí, a comunidade viu isso, falou, puxa, que legal essa invenção que a Cristina fez dessa carroça, ajudou muito aqui muita gente. Eu mesmo, eu também passei a ter mais, né? Porque eu passei a levar muito mais manga do que antes. Posso trocar por muito mais coisa. Apesar de pagar um tanto para a Cristina pelo uso da carroça, sobra muito mais do que antes. E todo mundo que está usando a carroça agora. Então, isso aumentou o nível de vida de todo mundo, o padrão de vida, o bem-estar de todo mundo da comunidade. Aí a comunidade pode olhar para isso e falar, caramba, olha que interessante isso, gente. A Cristina inventou um negócio aqui que melhorou o nível de vida de todo mundo, o bem-estar da sociedade como um todo. Puxa vida, como é que a gente pode promover que isso aconteça mais? Como é que a gente pode promover que mais pessoas tenham ideias brilhantes e criem coisas novas que possam aumentar, melhorar a nossa né, o funcionamento da economia na nossa comunidade? Então, aí a gente fala assim, vamos dizer que o Edson tem um dom para ensinar. O cara é bom para ensinar crianças e jovens. Ele fala, puxa vida, se o Edson pudesse parar de produzir cadeira e se dedicasse a ensinar as crianças e os jovens da nossa comunidade, ele podia propiciar, fomentar, desenvolver essas crianças e esses jovens para que eles tenham novas ideias criativas, né? Que eles conheçam mais da natureza, da vida, da realidade do mundo, que permita que eles, então, possam encontrar novas soluções para os problemas que nós temos na comunidade. Eles vão trazer, então, soluções novas, né, inovadoras, que vão melhorar o bem-estar de toda a comunidade, né? Aí todo mundo concorda, poxa, legal, isso é uma boa ideia. Mas como é que o Edson vai parar de produzir cadeira e começar a dar aula? Porque ele troca as cadeiras pelos bens que ele precisa consumir, não é? Se não tem cadeira para trocar, como é que ele vai sobreviver? Como é que ele vai dar aula? Como ele vai sobreviver para poder dar aula? Como é que ele vai se sustentar? Então, a comunidade tem que chegar num acordo. Gente, espera aí. Então, vamos fazer o seguinte, cada um doa um tanto do que tem para o Edson, da sua produção para o Edson, para ele poder sobreviver, para ele estar livre da produção econômica, para ele poder se dedicar ao ensino, às aulas que ele vai dar, né? Então, a comunidade combina isso, cada um doa um tanto, eu dou um tanto de manga, outro doa isso, aquilo, outro, e com isso ele consegue se sustentar. A gente libera o Edson da produção econômica, ele sai da produção da vida econômica e passa a atuar na esfera cultural como professor, né? Vivendo da doação dos que continuam na vida econômica, né? Então, as mangas que eu dou para o Edson, ele não me dá nada em troca, né? Então, olha só que interessante. Eu dei manga no começo para o Edson me dar cadeira em troca. Elas por elas, né? Valores equivalentes. Depois eu emprestei manga para a Cristina para ela construir a carroça, não é? Emprestei, e quando ela me pagou, como foi tempos depois, ela me pagou com juros, né? Então, já foi uma relação diferente. Eu emprestei, demorou para devolver. Com o Edson, a troca foi assim, elas por na hora. Eu dei a manga e recebi a cadeira na hora, né? Valores equivalentes. Com a Cristina, eu emprestei manga e recebi depois. Então, tem um prazo, tem um combinado, um acordo, tem um risco. Ela pode ser que não desse certo a carroça, ela não ia pagar nunca. Por conta do risco, eu cobrei juros. Então, ela me devolveu mais do que, né? Eu fui pagando ela com manga, o uso da carroça, ela foi me devolvendo com outras coisas que ela trocava, que eu precisava também, mais daquilo equivalente à minha manga inicialmente, né? Agora, no caso, quando o Edson virou professor, eu estou dando manga para ele e não recebo nada em troca, que vai me sustentar, né? Na minha sobrevivência física. O Edson não vai me dar nada em troca para me sustentar, né? Então, o que a gente diz? Então, de uma certa maneira, a gente pode dizer o seguinte: a gente está falando aqui, isso que Steiner chama dos 3 tipos de dinheiro: dinheiro de troca ou de compra, que é quando eu troco a manga pela cadeira; dinheiro de empréstimo ou de investimento, quando eu empresto as mangas para a Cristina criar a carroça; e dinheiro de doação, quando eu dou as mangas para o Edson poder virar professor, né? Então, tem esses 3 tipos de dinheiro: dinheiro de compra ou de troca, dinheiro de empréstimo ou de investimento e dinheiro de doação. E a gente pode dizer, então, pelo exemplo que a gente viu da manga, que o dinheiro ele nasce na troca, ele cresce
no empréstimo e ele morre na doação, economicamente falando, né? Porque eu dei a manga para ele, não veio nada em troca. Então ele morreu. Aquilo que eu produzi que tem valor, que eu posso equivaler a um tanto de dinheiro, né? Ele morre ali. Então eu podia dizer assim que o valor econômico, né, para não falar o valor econômico nasce na troca, cresce no empréstimo e morre na doação. Só que a doação, o Steiner fala que a doação para a vida cultural é serviço como da aula, sim, tem uma relação. Né? Depende do tipo de serviço, mas a gente pode dizer, a grosso modo, que sim, mas depende do tipo de serviço. É tudo muito complexo na economia, né? Tem várias gradações, várias possibilidades, mas, de maneira geral, o serviço está muito mais, né, no âmbito da doação do que na troca. Depende do serviço, que é mais ainda, outros menos, mas sim, está mais na doação. Então, o Steiner diz o seguinte, que a doação para a esfera cultural é o principal investimento que se pode fazer na economia. Né? Pelo exemplo que a gente deu agora. Porque imagina se a gente está doando coisas para o Edson poder dar aula, para ele se livrar do processo econômico. Agora tem várias crianças e jovens aprendendo, vão ter várias pessoas criativas que vão criar muitas coisas. Não vai ser só a Cristina que criou carroça. Não é? Então, no futuro, o benefício tende a ser muito grande para a economia em si. Então, economicamente falando, o valor econômico sumiu na doação. Mas a tendência é que no futuro isso volte com um valor muito maior, pelas criações humanas que vão ser geradas por conta do impacto da educação, né? Do processo de desenvolvimento cultural e educacional. Está fazendo sentido até aqui, gente? Só para checar, estamos quase fechando. Legal. Então, gente, agora trazendo isso para a escola. Vamos pensar numa escola. Aqui a gente está falando de fraternidade econômica na prática da escola. Na escola, a gente pode olhar o seguinte, né? Fazendo uma analogia desse exemplo, as mensalidades que a gente paga, que cada família paga para os seus filhos na escola, é um dinheiro de doação. Porque, tecnicamente falando, nesse sentido que o Steiner traz da economia, é um dinheiro de doação. Por quê? Porque o valor que eu pago de mensalidade, eu não recebo nenhuma mercadoria em troca. O dinheiro que eu pago de mensalidade, ele vai para a escola poder existir. E a escola poder existir para poder educar as crianças e os jovens que estão lá, meus filhos, os nossos filhos, né? Então, esse dinheiro que a gente paga de mensalidade, ele flui como doação para a esfera cultural, que a escola, né, atua na esfera cultural, de desenvolvimento de capacidades humanas, de dons humanos, né? Então, o dinheiro chega, por mais que a gente ache que a gente está comprando algo, né, que é um dinheiro de compra, a gente não está comprando, a gente está doando. É uma doação compulsória. Eu me comprometo a doar tantos reais por mês. Né? Uma doação compulsória. E por que eu não estou comprando? Né? Porque educação não é mercadoria. Então, esse é um grande... Para a gente poder trazer a fraternidade na prática da escola, um conceito tem que ficar claro. O primeiro de todos é que esse: educação não é mercadoria. Né? A vida econômica, gente, se tornou tão poderosa hoje em dia, mais forte que a vida cultural e política, domina hoje em dia a vida cultural e política. Né? A vida econômica domina tudo. E fez com que essa potência, essa força da dominação da vida econômica, fez com que tudo na vida social se transformasse em mercadoria. Né? A gente transforma direitos em mercadoria, a gente transforma educação, cultura em mercadoria. Né? Então, a gente tem transformado a educação em mercadoria. Só que, em essência, a educação não é mercadoria. Né? Porque a educação, a gente não tem como prever o resultado. Se eu compro uma cadeira, eu posso ver, a cadeira é isso, exatamente como eu pedi. Se não é, eu não quero, eu vou devolver. A educação não é assim. O resultado da educação é totalmente imprevisível. A gente não sabe. Eu dou o dinheiro para a escola porque eu confio que a escola faz um bom trabalho. Eu acompanho, claro, a gente tem que acompanhar, dar feedbacks, né? Ver o que está bom, o que não está, no processo educacional como um todo, né? Mas o resultado é totalmente imprevisível. Não tenho como garantir nada. Vou botar meu filho na escola e eu tenho certeza que ele vai se tornar um engenheiro mecânico. Não tem como saber disso, né? O resultado é totalmente imprevisível. Então, a gente pode olhar para a escola, para a questão financeira da escola, como se a gente pensar agora, trazendo os conceitos que eu trouxe antes, né, de corresponsabilidade. Então, a fraternidade da economia tem a ver, como eu falei antes, com essa corresponsabilidade para o atendimento de necessidade de todos e do planeta. Né? Então, se a gente olhar, a fraternidade da economia tem a ver, voltado para a escola, tem que olhar para o todo da escola. Os professores, os colaboradores que trabalham na parte administrativa, na parte de manutenção, limpeza, e todo mundo que trabalha na escola,
precisa de uma remuneração para poder se dedicar ao trabalho na escola, né? Então, a escola tem suas necessidades. A escola, além de remunerar todo mundo, também precisa comprar material, fazer obras e tudo mais. Tem várias necessidades que necessitam de recursos, né, numa escola. Então, a escola tem suas necessidades. Então, os professores, os colaboradores, todo mundo que trabalha na escola tem suas necessidades. A escola também tem suas necessidades. E cada família que traz seus filhos para a escola também tem suas necessidades econômicas, né? E tem suas possibilidades para contribuir, de acordo com as suas necessidades, com a sua realidade. Então, quando a gente quer falar de fraternidade na economia, na escola, a gente tem que olhar para o todo. Tá? Então, a ideia é como que a gente se sente corresponsável pela sobrevivência e pela sustentabilidade da escola e de todas as famílias de quem trabalha e quem tem seus filhos na escola, como um todo. Então, aqui a questão é sentarmos juntos para olharmos as necessidades e possibilidades de cada um e do todo, né? Então, a gente só consegue dar esse passo para a ajuda mútua, que tem a ver com a fraternidade, né? A palavra fraternidade tem a ver com irmã, frater, né, de irmão, tem a ver com irmandade. Então, se nós, numa família, se a gente é capaz de nos ajudarmos mutuamente numa família, pô, se meu irmão está passando fome, eu vou ajudar meu irmão, não quero que ele me dê nada de volta. Eu vou ajudar meu irmão, não quero que ele passe fome, não é? Imagina se a gente tem esse olhar para a escola como um todo. Nos sentimos uma grande família na escola, onde todos nos ajudamos mutuamente, não é? Mas para a gente chegar nisso, cada um de nós tem suas necessidades, tem seus problemas financeiros, econômicos e tudo mais. E é claro, é legítimo, é natural que eu esteja preocupado com as minhas necessidades. Mas se eu quero trabalhar de forma fraterna na escola, a gente tem que se sentar como grupo e parar de olhar para mim. Eu tenho que trazer minha necessidade para todo mundo conhecer, mas cada um traz a sua. Então, eu trago a minha, assim como cada um dos outros também traz a sua. Agora nós vamos olhar para a necessidade do todo e de cada um de todos, não só na minha. Então, eu vou desviar o olhar do meu próprio umbigo, da minha necessidade, para olhar para todo mundo vai fazer esse movimento. Então, esse movimento é fundamental para que surja um impulso para a ajuda mútua, para a fraternidade. Esse olhar para toda a necessidade do todo. E isso exige transparência, né? Então, é fundamental que haja transparência nos números, né? Quanto que a escola está gastando, quanto que a escola está arrecadando, quanto que os professores precisam para sobreviver, quanto que os pais podem pagar, quais são as necessidades das famílias. Quanto mais transparência houver no grupo, mais cada um vai enxergar a necessidade do todo. A necessidade do todo fica mais evidente e isso é o que propicia o impulso para a ajuda mútua, para a fraternidade na escola, né? Então, falando assim é bonito, né? Legal. Vamos fazer então uma roda, vamos sentar no círculo, vamos ver as necessidades de cada um e aí cada um vai ajudar um ao outro, né? Mas tem uma coisa que atrapalha isso, tá? Então, para fechar, eu queria falar isso. Tem uma coisa que atrapalha isso, que é o seguinte: é o medo de não... Eu fiquei muitos anos, eu estudo isso há mais de 20 anos. Trabalho com isso há mais de 20 anos. Eu fiquei muito tempo assim, puxa, por que é tão difícil a gente dar esse passo para a fraternidade nas nossas relações econômicas? Mas mais numa escola Waldorf, que a gente tem todos esses ideais, né? E o que eu percebi, assim, tem a ver com o medo de não sobreviver. Eu posso falar assim, olha, não, eu tenho o suficiente para viver bem hoje, né? Mas se eu der um dinheiro a mais para a escola, pode ser que eu não tenha dinheiro para o mês que vem, né? Ah, não, já tenho dinheiro para o mês que vem, está garantido o mês que vem. Eu sei que eu tenho meu trabalho, que eu vou ganhar dinheiro no mês que vem, vai entrar tanto. Ah, mas e ano que vem? Ano que vem, se eu não tiver, eu vou passar fome? Ah, não, já está garantido ano que vem. A minha vida inteira está garantida. Não, mas e meus filhos? Eu tenho que garantir o futuro dos meus filhos. Vai que meus filhos passem fome daqui a 20 anos. Né? Então, o medo de não sobreviver é um grande entrave para a gente dar esse passo, desse impulso para ajudar um ao outro, ajuda mútua. E o medo de não sobreviver tem a ver com a falta de confiança de que eu serei ajudado também. Então, se eu vou ajudar, se eu estou numa comunidade, num grupo, que a gente se sente como uma família, a gente fala assim, vamos nos ajudar mutuamente, então a gente tem que partir do princípio que eu vou ajudar os outros na confiança de que quando eu precisar também serei ajudado, né? Então, se eu não tenho essa confiança, não me sinto seguro no grupo, vai ser mais difícil eu dar esse passo. Então, quanto mais nós criarmos um ambiente de confiança entre nós, e a transparência também conta muito para isso, né? Quando não há transparência, a gente começa a desconfiar. Então, quanto mais nós criamos um ambiente de confiança entre nós, as pessoas se sentem mais seguras, mais confiantes, mais seguras, para vencerem esse medo e poderem se disporem a dar esse passo da fraternidade, tá? Então, a gente precisa sair do paradigma da escassez que a gente vive hoje, vai me faltar um dia. A gente vive no paradigma da escassez.
e íamos para o paradigma da suficiência. O que eu tenho já é suficiente. Eu tenho mais do que é suficiente, então eu posso ajudar. Né? Eu tenho menos do que é o suficiente, então eu preciso de ajuda. Não, eu já tenho o suficiente, eu não posso ajudar porque eu não tenho mais, mas também não preciso de ajuda. Né? Então tem essas possibilidades todas, mas a gente precisa, então, virar essa chave desse paradigma da escassez, que a gente sempre acha que precisa de mais, para o paradigma o que é suficiente, né, para mim. Então, isso, concluindo, né, para superar esse medo, precisa desse ambiente de confiança para a gente sair do olhar. E esse ambiente de confiança também é criado quando a gente sai do olhar de só para mim mesmo e quando cada um sai do olhar de si e se conecta com o todo, buscando soluções conjuntas para o todo, para cada um. Tá? E aí, gente, como eu falei no começo, exemplos atuais, então, tem escolas fazendo rodas fraternas, né? Muito bonito, tem escolas que estão fazendo rodas fraternas com as famílias, com as mães e os pais. Eu também ajudei escolas, já ajudei rodas fraternas em algumas escolas. Tem uma escola que a gente fez roda fraterna só com os professores, bem interessante também, né? Em vez de pensar, vamos aumentar o salário, está difícil, está apertado o salário para todo mundo. Não, peraí, vamos deixar como está o salário, porque não tem dinheiro para aumentar para todo mundo, assim, o adequado. Então, vamos dividir de forma fraterna o recurso que a gente tem. Então, fizeram roda fraterna já 2 vezes esse ano, na Escola Angelinque de Jundiaí. Muito bonito o processo. Tem escolas fazendo rodas fraternas que envolvem famílias, mães, pais e professores também, né? Todo mundo junto. Então, muito bonito. E também tem um movimento muito forte acontecendo agora em algumas escolas Waldorf. A Escola Guaí, de Embu das Artes, a Escola Colégio Micael, né, de Cuti, ali, também já estão mudando o sistema de mensalidade para um sistema de contribuição fraterna, né, de faixas de contribuição fraterna, mudando esse esquema. Um grande passo muito bonito também que eles estão dando. Dia 25 de setembro, eu quero deixar o convite, 25 de setembro, é um sábado, de 9 a meio-dia, a gente vai fazer um evento, a federação está divulgando aí um evento com o João Amelé, que é um economista espanhol, um cara super, né, conhecimento, trabalhou com banco ético, está fomentando a criação de bancos éticos na América do Sul. Ele vai, né, um evento de fraternidade na prática das escolas, né, e essas escolas também, Guaí e Micael, vão apresentar um pouco, eu também vou falar no final, então fica o convite aí, vai ser muito bom, tá? Então, são exemplos que estão acontecendo hoje, né, que trazem isso. Então, gente, palavras-chave: olhar para o todo, corresponsabilidade para atender as necessidades, né? Transparência, confiança e sustentabilidade. São as palavras-chave, né, que tem a ver com a fraternidade. Então, eu queria abrir para perguntas. Falei demais, hein, gente? 1 hora falando. Vixe Maria, foi mais do que eu imaginava. Legal, Beto, obrigado. Nós temos, eu tinha, não sei se todos ouviram lá no começo, a gente deixou uma sessão de perguntas agora para o final, onde todos poderão fazer a pergunta diretamente ao Beto, e eu só vou pedir para que as pessoas, na hora de fazer a pergunta, se puderem abrir a câmera, tá? Para que possamos ouvir e ver quem está fazendo a pergunta, ou quem não puder abrir, aí faz pelo chat. Tem várias perguntas aqui do Lamartine, então eu vou pedir para o Lamartine fazer as perguntas diretamente ao Beto. São várias perguntas que foram alencadas, bom, ele está falando que não consegue abrir nem falar. Então vamos ver se eu consigo aqui, foram várias perguntas que foram colocadas. O Edson, eu vou ler aqui, ó, quer ver? Ele perguntou, Isso, ele tinha feito aquela pergunta sobre a questão do serviço, eu já tinha falado lá na hora, né? sim. Depois ele falou assim, sustentabilidade disso tudo, via de mão dupla existe? E foi o que eu trouxe, né? Quando eu trouxe essa visão da escola, havia sempre de mão dupla, né? Famílias, professores, escola, talvez mão tripla, né? Olhar para o todo, né? E depois, o que mais que ele trouxe? Existem indicações que podem ser usadas pela avaliação do serviço e aprendizados, sim. Necessidade. Qual o nível ótimo de granularidade dessa transparência? Bom, depende do que cada grupo quer, né? Deixar transparente. Mas na questão econômica, financeira, eu acho difícil a escola conseguir produzir um balanço todo mês, né? Uma prestação de contas financeiras todo mês, porque dá trabalho. E seria o ideal se conseguir todo mês. Mas eu acho assim, a cada 3 meses, né? Dá trabalho também, mas já é de bom tamanho. Então, se tiver uma prestação de contas financeiras trimestrais, né? Cada escola tem suas práticas, assim, não quero fazer assim, não tem receita pronta, gente. Cada escola tem uma realidade muito distinta uma da outra e tem que encontrar o que é adequado para si, né? Mas uma prestação de contas
financeiro, da realidade da escola, é importante. E quando a gente vai sentar para uma conversa fraterna, de fraternidade econômica, e aí o que tiver em questão tem que ser tratado com transparência. Se a gente está falando de remuneração, então tem que estar claro quanto é o salário, qual que são as necessidades, o que está faltando, né? Se a gente está falando de mensalidade, qual que é a mensalidade, quanto está faltando para cada um, quem pode ajudar com mais do que já paga hoje, né? Então, aquelas questões que estão envolvidas no que a gente está discutindo, as informações financeiras que estão ligadas no que a gente está querendo fazer de forma fraterna, tem que estar disponíveis de forma transparente. Senão, não vai funcionar, né? Se eu não sei o quanto que o outro precisa, como é que eu vou ajudar, né? Hoje em dia está muito na onda, assim, né? Você tem vulnerabilidade, né? Tem uma pesquisadora norte-americana, a Brené Brown, que ela fez uma pesquisa muito legal sobre isso, escreveu livros, tem vídeos no YouTube sobre o poder da vulnerabilidade. E não é falando sobre economia, não, sobre as relações humanas mesmo. Mas ela fala assim, que quando a gente se abre e se mostra como a gente realmente é, com nossas qualidades, mas também com nossas dificuldades, nossos defeitos, nós nos encontramos e podemos nos ajudar mutuamente, né? Então, nós nos abrirmos e nos mostrarmos como somos, não só as máscaras, o que a gente quer mostrar de bonitinho, mas também o que não é tão bonitinho, isso promove, aumenta as possibilidades de a gente se ajudar mutuamente. Porque se eu percebo a necessidade do outro, aquilo que o outro precisa de ajuda, aí eu posso me dispor a ajudar. Se eu não percebo, eu não tenho como... Uma pessoa não precisa de ajuda, por que eu vou ajudar, né? Então, a transparência aqui nesse sentido, né? Ficar claro que necessidade realmente cada um tem e realmente quem pode ajudar, né? Isso é fundamental que tenha transparência. Deixa eu descer mais aqui. Como se desenvolve confiança quando os critérios de necessidade de associação são diversos? Como gerir essa diferença de necessidade e valor? Os níveis são sempre diversos, né? Claro, tem realidades que são mais diversas, outros menos diversos. Mas nós somos diversos, né? Temos direitos iguais, somos todos iguais como seres humanos, mas somos muito diferentes na nossa humanidade, né? Temos muitas diferenças nas nossas necessidades, inclusive. Então, uma forma de promover confiança é justamente a gente se abrir e se mostrar na nossa diferença, né? Quem nós somos de fato, de verdade. Isso promove confiança. A transparência. Tem uma frase do Guimarães Rosa que é assim, né? Não sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa, né? Então, quando eu não sei, eu começo a desconfiar, né? Então, aí, se a gente tem transparência, a gente confia. Então, ter espaço, assim, para mim, é fundamental para isso, gente. Criar espaço, rodas de conversa, onde todo mundo se traga, se abre. Se a gente vai falar da questão, né, focando na questão econômica, então, rodas de conversa sobre a questão econômica, dificuldades financeiras, as possibilidades de cada um, isso aumenta o grau de confiança, né? As palavras-chave, alguém pediu aqui as palavras-chave, corresponsabilidade, necessidade, todo, transparência, confiança, sustentabilidade. Depois eu vou escrever aqui. Vou escrever aqui para vocês. Já. Corresponsabilidade, necessidades, né, do todo, necessidade do todo, confiança, transparência, sustentabilidade. Aí tem uma pergunta da Fabiana. Beto, você percebe uma correlação dessa divisão de tarefas harmoniosa e corresponsável no social com o modo de organização da sociedade de cultura védica? Eu não conheço muito a cultura védica, Fabiana. Infelizmente, não conheço muito. Eu até tenho um primo que é médico, mas eu não conheço muito, para falar a verdade, tá? E desculpe não poder Tem o responder. Beto aqui que levantou a mão. O Pedro, Beto, né? desculpa, o Pedro levantou a mão para o Beto. Você pode fazer a pergunta, Pedro? Posso sim, Edson, obrigado. Boa noite a todos. Beto, obrigado por tudo, né? Um ponto importante nesse exercício da fraternidade, sobretudo no que diz respeito às necessidades dos professores, né? Eu vejo a questão das leis, né, que a gente está submetido, né? Então, hoje em dia, tem toda essa questão dos valores de sindicatos, salário base. Então, como trabalhar isso, né? Esse universo da fraternidade, tendo esse outro lado que faz a gente frear, né? Faz a gente, né? Enfim, se você puder dissertar um pouco sobre isso. Sim, isso é bem importante. Assim, né? Eu já fiz alguns trabalhos em algumas escolas nessa questão da remuneração mais fraterna. E o que eu sempre trago é assim, olha, a gente tem que pensar o que a gente julga justo entre nós.
de novo, não tem receita pronta, né? O que é adequado, o que é mais justo, cada grupo tem um julgamento diferente. Então, a gente tem que ver o que esse grupo, o que as pessoas julgam como justo nas relações econômicas entre nós. Vamos pensar nisso primeiro. Tá, tá bom, isso é o que é mais justo. Tá bom. Agora, então, isso que é mais justo, para a gente colocar em prática, aí a gente tem que olhar agora o que disso é possível na legislação, né? O que cabe na legislação e também financeiramente falando, né? Se a gente tem recurso para isso, o quanto de recurso a gente tem disponível para conseguir contemplar o máximo possível esses critérios que a gente julgou justos, né, na distribuição dos recursos, e o que é possível na legislação. Então, tem formas de conseguir, né, não dá, a legislação atual não nos permite fazer algo de forma ideal, a distribuição de remuneração por necessidade diferente de cada um, né? A legislação não permite isso ainda. Mas tem formas que ajudam, né? Quer dizer, não vai ser totalmente o que a gente gostaria, mas dá para contemplar algumas coisas, né? Então, isso tem que olhar. Então, o que é possível na legislação, o que a gente consegue implantar do que é possível na legislação para aquilo que a gente quer realizar, né? Contemplado, Pedro? Legal. Agora Mariana, você quer... Isso, é da Mariana, isso. Se ela puder falar aí, abrir e falar. Oi, Mari. Oi, Beto, tudo bem? Eu acho que meu fone não está funcionando. Estamos ouvindo, sim. Sim, estamos ouvindo. Pode falar, Mariana. Então tá bem, que para mim não aparece que está funcionando. Eu queria perguntar se você acha que, assim, nossa experiência, que um modelo de roda fraterna, ele é superior a um modelo de bolsas, por exemplo, dentro da comunidade. E a outra pergunta é se você acha que o tamanho que a comunidade vai tendo, né, em número de famílias, torna esse processo de confiança mais difícil, ou isso não tem a ver? Isso tem a ver com como foi surgindo mesmo a escola e a forma com que as coisas são feitas, e não necessariamente com o tamanho, e se isso também impacta na dificuldade de estabelecer a economia fraterna, por ter muita... eu acho assim, a escola Waldorf, de uma maneira geral, é muito elitista. E, de uma maneira geral também, a elite tem uma dificuldade maior de abrir a cabeça para essa coisa menos egoísta e mais para o todo. E quanto mais gente dentro da escola Waldorf, mais elite se coloca ali. E na minha percepção, fica quase utópico a coisa da economia fraterna dentro da escola. Se não seria... se tivesse sido mais fácil ir do começo, sei lá, será que é melhor criar uma outra associação com essa visão, entendeu? É um pouco isso que eu queria perguntar. Boa. Então, difícil né? Mesmo para um grupo que tem uma visão mais fraterna, que não seja tão elitista, também é difícil, né? Claro, dessa maneira, né, pessoas que... Se tem mais pessoas com dificuldade de enxergar a necessidade do outro, né, vamos falar desse jeito, isso torna mais difícil o processo, né? Mas isso tem a ver com a cultura da escola, né? Que cultura que essa escola tem. Então, tem escola, depende da cultura que a escola foi criada naquela escola. E a quantidade de pessoas é um dos componentes, né? Assim, quanto mais gente, isso ajuda a formar um tipo de cultura e torna mais... Quanto mais gente, mais complexo é qualquer processo, né? Mas é possível, né? Fica mais complexo, mas não significa que vai ser pior ou mais difícil. Às vezes tem escolas menores que podem ter mais dificuldade do que escolas maiores por conta da cultura, né, das pessoas, da disposição das pessoas, né? Depende do grupo, muito da realidade. Por isso que eu falei, depende muito da realidade de cada grupo. Mas, quanto mais pessoas, tende a ficar mais complexo. Qualquer processo, sem dúvida nenhuma. Mas é possível, tem escolas grandes dando passos interessantes. E sobre a questão da bolsa, então, não sei se é superior ou não, mas é diferente, tem um outro propósito, né? A bolsa tem muitas vezes a gente olha a bolsa assim, então, os bolsistas estão sendo ajudados, né? As pessoas que pagam a mensalidade integral estão ajudando as pessoas que têm bolsa. É uma forma de ver a realidade. Existe uma outra forma de ver essa mesma realidade, que é assim, não, as pessoas que têm bolsa estão ajudando as pessoas que pagam a mensalidade integral. Como assim? Por que isso? Tá louco, Beto? Olha só, gente, vamos dizer que a mensalidade vamos inventar aqui, R$1.000. Aí uma família só pode pagar 500. Não pode pagar 1.000 de jeito nenhum. Não. Aí eu pago 1.000. Falo assim, não vou dar bolsa para a Mari, não. A Mari só pode pagar 500. Imagina, eu vou ficar subsidiando
a escola dos filhos dela? De jeito nenhum. Ela, né, eu vou pagar 1.000 e pronto. O que é isso, né? Então, o que acontece? Se ela não entrar botar o filho na escola, a escola vai deixar de arrecadar R$500. Né? Se a escola tem uma necessidade, sei lá, de arrecadação de 200 mil, e a escola deixou de repente vai faltar. Né? Vamos dizer que a escola tem, sei lá, 100 famílias, sei lá, 160 famílias, vai. 160 famílias que podem pagar o valor integral e não aceitam bolsistas, e a mensalidade e precisa de 200 mil, poxa, então eu vou ter que pagar 1.250 em vez de 1.000. Né? Vai aumentar meu valor. Mas se a escola aceita bolsistas, pessoas que pagam menos de 1.000, entram mais recursos na escola, de repente a gente chega nos 200 mil. Aí eu posso pagar 1.000. Né? Então, ele também pode dizer assim, poxa, tendo bolsistas, os bolsistas também ajudam a subsidiar os que pagam integral. Então, não é que quem paga integral ajuda o bolsista. E também não é que o bolsista ajuda quem paga integral. Nós nos ajudamos mutuamente. Isso tem a ver com fraternidade. Né? É uma ajuda mútua. Nós nos ajudamos mutuamente porque estamos interessados, somos corresponsáveis pela sustentabilidade do todo. Né? Então, a concessão de bolsas poderia ser trabalhada com esse espírito. Né? Aí fica um espírito fraterno. Né? Porque muitas vezes a gente trata a questão de bolsa como questão de caridade. Né? Uma vez me perguntaram isso, Beto, qual que é a diferença entre caridade e fraternidade? Então, para mim, eu vejo assim, não sei, não vou ler no dicionário, mas o que eu vejo é assim, a caridade é um gesto muito importante, muito nobre, muito necessário no mundo. Precisa ter muita caridade. Né? Porque tem muita gente com muita necessidade. Tem muita gente que pode ajudar. Mas a caridade é assim, olha, eu tenho excedente. Tem uma pessoa do meu lado com necessidade. Então, eu tenho mais do que o outro. Então, eu ajudo com o que eu tenho a mais para aquele que tem menos. É uma ajuda unilateral, porque eu tenho mais e o outro tem menos. Né? É uma relação de um mais e outro menos. A fraternidade, estamos todos juntos no mesmo barco. Não é que um tem mais ou tem menos. Todos nós temos algo para contribuir. Nós estamos todos no mesmo barco. Nós nos ajudamos mutuamente. Não é que eu dou para o outro. Não. Nós nos ajudamos mutuamente para a sustentabilidade do todo. Isso é a visão da fraternidade. Né? Que também é muito importante, também é muito nobre, muito necessária no mundo de hoje. Então, as duas têm seu lugar. Tem situações que a gente não tem espaço para ter um âmbito fraterno do grupo se encontrar, se relacionar e ter um olhar conjunto para o todo, isso que surge esse impulso da fraternidade, não é? Que vai ter que ser unilateral mesmo. Mas se eu posso ajudar, por que eu não vou ajudar a pessoa que está passando fome? Né? É um gesto caridoso muito importante. E a fraternidade tem seu lugar. Numa escola Waldorf, é possível esse espaço da fraternidade. Isso é possível. Né? Então, a gente pode colocar isso em prática também. Tá bom, Mari? Legal. Tem a pergunta do Raul, Beto. Diga, Raul. Mas com quanto tempo de maturidade você acha que é possível começar a aplicar a economia fraterna? Uma escola nova já estaria preparada? Ótima pergunta também. Essa questão da maturidade também me faz, quando eu falo de sociocracia e tal, eu vejo assim, a gente pode falar assim, não, precisa de uma certa maturidade como grupo para a gente dar esse passo, trabalhar com fraternidade. A gente não está pronto ainda. Se a gente pensar assim, a gente não vai começar nunca, porque a gente vai sempre achar que a gente não está maduro o suficiente. Né? Eu diria o seguinte, se o grupo tem disposição de ir para essa direção, faça. E a gente vai amadurecer no processo. A gente nunca vai se julgar o maduro o suficiente para isso, porque isso exige mais do que a gente consegue imaginar. Né? A gente só vai descobrir no processo. Então, a gente vai amadurecer no processo de implantar a fraternidade na escola. Mas, para isso, o requisito não é a maturidade, o requisito é a vontade de fazer isso. Queremos colocar isso em prática? Então, a gente vai aprender fazendo. Claro que a gente pode ler, pedir ajuda, se inspirar em exemplos de outras pessoas, né? Não é que a gente vai ter que só reinventar a roda, mas sempre vai ter muito aprendizado, muitos desafios no caminho. Né? E a gente vai amadurecer nesse processo, inevitavelmente. Então, é um processo que ajuda nosso desenvolvimento como ser humano, como adulto, né? Como todos os processos que acontecem nas relações, né, na escola Waldorf entre adultos. Aí tem um comentário aqui do Lamartine, falando que ele é curioso ver os balanços das pessoas usarem renúncia de receita, mas não usarem renúncia de despesa, considerando todas as doações e voluntariados da comunidade.
Não Então, foi? tem muita coisa. Também ele falou antes uma outra coisa também sobre nomenclatura, né? Então, a questão é a gente não se apegar em nomenclatura, realmente. Claro que o nome, como a gente nomeia as coisas, tem importância, né? Então, claro que isso ajuda a mudar a cultura. A linguagem é um constituinte da nossa cultura. Se a gente quer mudar a gente precisa mudar a cultura, se a gente quer trabalhar de forma fraterna, então a gente também tem que olhar para a nossa linguagem, como que a gente chama as coisas, né? Como a gente nomeia as coisas. Isso é muito importante também. Mas não é o principal, né? O principal é a gente ir na essência. Não adianta mudar o nome só com uma casca, mas com a prática antiga, com um nome novo, com uma embalagem nova, né? Não é dar uma nova embalagem, é ir para a essência disso, levar para a prática a essência desse impulso fraterno. E aí, legal, estamos botando em prática essa essência, que nome é adequado para a cultura que a gente quer construir, né? Aí a gente pode mudar o nome. O Pedro quer fazer mais uma pergunta? Desculpa, pessoal, se eu tiver tomando Tá tempo ótimo, demais. tem Não, que está tendo perguntar. espaço aqui, Pedro. Pode Fica manda mais bala. vivo com pergunta. Obrigado. Beto, nesses 3 dinheiros que você trouxe, né, que você fala que o Stanek divide dessa forma, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre a diferença entre esse empréstimo, né, esse investimento, versus especulação. Porque as coisas, às vezes, se confundem um pouco, né? Então, Sim, se eu acho que é confunde preciso muito. deixar isso claro, né? Obrigado. Sim. Muito legal isso. Então, a especulação é uma coisa muito danosa à economia, né? Eu não vou falar da especulação correlacionada com o empréstimo, correlacionada com a doação, tá? Vou falar o seguinte: o Steiner diz o seguinte, que o dinheiro, né, com essa questão, né, da gente aplicando a inteligência ao trabalho, nosso espírito ao trabalho, a gente vai aumentando o valor na economia. Isso começa a gerar acúmulo de capital, começa a ter excedente de capital. O que a gente faz com o excedente, né? O Steiner diz que tem que morrer, né? Esse dinheiro gerado em excedente tem que morrer na doação para a esfera cultural. Isso é um organismo social saudável. Então, um dos princípios que eu falei da precisa da alimentação social, um deles tem a ver com isso. A relação da economia com a esfera cultural, por exemplo. Então, o acúmulo de capital gerado na economia, né, deveria morrer como doação para a esfera cultural. Para a esfera cultural poder existir e se desenvolver livremente. Não para atender o desejado por quem doou. Não. Doou, foi. E livremente vai atuar com isso. Então, o dinheiro morre ali. Mas, na nossa sociedade, o dinheiro não está morrendo. Quer dizer, claro que tem muito dinheiro que vai para a esfera cultural, mas podia ir muito mais. Existem trilhões de dólares diariamente, sei lá, a cada hora, não sei, circulando na economia, na especulação financeira. Existem não sei quantos, muito mais do que trilhões de dólares, não sei como é que eu falo isso, enterrado na terra na especulação imobiliária, né? Então, Steiner diz o seguinte, que o dinheiro que não está fluindo como doação para a esfera cultural, para onde ele está indo? Ele está inchando o preço da terra na especulação imobiliária e está circulando como uma nuvem que causa transtornos, caos, problemas, uma nuvem de especulação financeira, né? Transações financeiras especulativas. Então, por um lado, o dinheiro vai para inchar o valor da terra na especulação imobiliária e, por outro lado, ele vai para essa forma meio aérea, etérica, sei lá, etérea, na especulação financeira. São transações abstratas que acontecem trilhões de dólares a cada momento, que a gente nem tem, muitas vezes, não consegue abarcar a complexidade disso. Então, o dinheiro está indo para aí. E está crescendo e gerando essas bolhas que acontecem, que às vezes estouram bolha na economia, né? São bolhas especulativas, é isso que gera, né? Aí gera muita miséria, né? Quando estoura uma bolha, mesmo quando não estoura, assim, a bolha se faz às custas de exploração de miséria. E quando estoura, cai o nível de vida de todo mundo também, né? Então, para aí que está indo. Então, o Pedro, então, assim, a especulação realmente é um problema. Agora, o empréstimo é assim, olha, nós podemos criar mais valor na economia se a gente
Alguém que tem uma boa ideia de criar algo que precisa de capital para poder colocar seu empreendimento em prática e vai ajudar a comunidade. Por exemplo, hoje em dia tem bancos éticos, né? Tem esse investimento com causa, tem a banca ética, tem... O que é isso? Agora tem o MST criou também uma forma de investimento nas cooperativas agrícolas para produzir alimentos, né? Então tem várias formas de hoje em dia, tem algumas já, tem que ter muito mais, claro, mas já está começando a ter cada vez mais formas de investimento, tem a ver com, são empréstimos, né? De impacto social e ambiental positivos, né? Então isso é muito importante. Então o dinheiro de empréstimo ele é um fomentador incrível de melhoria das condições de vida. Se a gente destina nosso dinheiro para emprestar para quem precisa, o Steiner fala o seguinte, que as boas ideias atraem dinheiro, atraem o dinheiro de investimento, de empréstimo, né? Se você tem uma boa ideia que vai causar impacto positivo, eu posso emprestar, que eu sei que ele vai fazer. Se a pessoa tem boa ideia e tem competência, eu sei que ele vai fazer bom uso do dinheiro para ter um bom impacto e depois vai me devolver o dinheiro. Isso é um empréstimo saudável, né? Porque ajuda no desenvolvimento social. Beleza, Pedro? Legal. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta ou colocação? Estamos já praticamente no horário. Bom, então gostaria aqui, Beto, de Ô, Edson, agradecer. posso falar uma coisinha para encerrar? Opa, com você. Então, em vez de como eu não falei um verso no começo, né, para começar, contei uma história, eu vou contar uma história também para terminar, em vez de ser um verso, tá? Que é a história da tartaruga. É com a fraternidade também. Que é o seguinte, eu já contei essa história também, talvez alguém que já tenha me ouvido antes já tenha ouvido essa história aí. Imagina assim, aquelas tartarugas enormes que vivem na beira da praia, né? Aí a tartaruga, uma tartaruga enorme, foi lá e colocou 100 ovinhos. Colocou 100 ovinhos. E aí chegou um animal mais forte que a tartaruga, que estava precisando se alimentar. O predador da tartaruga. Estava precisando se alimentar. E ele foi lá e comeu um monte de ovinho. Só ficaram 10. E aí só nasceram 10 tartaruguinhas. Então a gente pode falar assim, puxa vida, é a lei do mais forte. Na natureza é assim, vige a lei do mais forte, né? O predador come a presa. É assim a vida. Fazer o quê? Coitada da tartaruga, né? Ela botou 100 ovinhos, só teve 10 tartaruguinhas. A vida é assim, né? É a lei do mais forte. Isso é uma forma de enxergar essa realidade. Existe outra forma de enxergar, essa forma de enxergar a realidade tem a ver com essa maximização do proveito próprio, da lei do mais forte, né? De eu olhar para o meu próprio interesse, não do interesse do coletivo. Isso é uma forma de enxergar a realidade. Existe outra forma de enxergar essa mesma realidade, que é assim, olha, a tartaruga, ela não queria ter 100 filhotes, ela só queria ter 10 filhotes mesmo. Mas por que ela botou 100 ovinhos? Ela queria alimentar outros animais com os ovinhos excedentes, por isso ela botou 100 ovinhos. Então ela se doou para outros, né? Então, em vez do olhar da escassez, é o olhar da abundância. Então a gente pode olhar assim, na natureza vive a lei da escassez. Não, pode ser, é um ponto de vista. Mas também tem outra forma de enxergar isso, que é o ponto de vista da abundância, né? Na natureza, um ser se doa para o outro, né? Os ecossistemas são equilibrados quando não tem intervenção humana, né, maléfica, né? Por quê? Porque um ser se doa para o outro. Na natureza, há essa ajuda mútua. A cadeia alimentar é uma forma de ajuda mútua. Os ciclos da natureza são formas de ajuda mútua. Então, a natureza vive na fraternidade, não na lei do mais forte. É outra forma de olhar para a mesma realidade. Tá bom? Então, com isso, queria fechar nosso bate-papo hoje à noite. Muito legal. Poxa, Beto, muito obrigado aí por compartilhar conosco, né? De expor assim de uma maneira tão clara, objetiva, esclarecedora, esses pontos que muitas vezes são parte do grande desafio das escolas Waldorf, né, Beto? Essa parte da fraternidade, da sustentabilidade, eu acho que é o grande desafio das escolas Waldorf e de se viver em comunidade, eu diria, né? Então, é o grande desafio de hoje, mas que a gente vai vencer e que a gente, a gente vai trilhar aí novos caminhos, novos valores. Acredito nisso. E a Escola Waldorf é o início de tudo isso, desse novo momento aí que o mundo vai vivenciar. Muito obrigado aí
por você poder compartilhar. Obrigado a todos pela presença. Espero que todos também tenham gostado. E estaremos em breve aí anunciando outras palestras com parceiros nossos. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigado também pela presença, pela escuta atenta e interessada. Muito bom. Boa noite, bom descanso. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Boa noite, obrigada.